Você já se perguntou por que certas áreas da sua vida simplesmente não avançam? Você se esforça. Você tenta. Você acredita, pelo menos é o que pensa. Mas existe algo que empurra de volta. Sempre. Não é falta de fé. Não é falta de esforço. Não é o universo contra você. É uma voz mais antiga do que qualquer decisão que você já tomou. Uma programação gravada antes mesmo de você saber que estava sendo programado. Ela tem um nome. E esse nome é a criança interior. Existe uma janela na vida humana que a ciência chama de período crítico de desenvolvimento. Do nascimento até aproximadamente os 7 anos, o cérebro de uma criança opera predominantemente em estado θ, a mesma frequência de onda cerebral dos adultos em hipnose profunda. Em termos práticos, isso significa uma coisa: a criança não filtra. Ela absorve tudo. Não existe julgamento. Não existe análise crítica. Não existe isso é verdade ou mentira. Existe apenas absorção direta. Como uma esponja mergulhada num oceano, ela não escolhe o que entra. E o que entra nesse período, não fica guardado na memória consciente. Fica gravado no subconsciente. Na camada mais profunda. Na camada que governa. Briga dos pais em casa. Você não entendeu o que estava acontecendo. Mas sentiu. E gravou. Dinheiro é difícil. Gente como a gente não consegue. Você não vai ser nada. Isso não é para você. Às vezes não foram palavras. Foram silêncios. Foram ausências. Foi o colo que não veio quando precisava. A criança não processa isso como evento. Ela processa como lei. E essa lei se instala no subconsciente com uma precisão brutal. Sem prazo de validade. Sem aviso. Sem possibilidade de contestação, porque a criança ainda não tem as ferramentas para contestar. Ela simplesmente acredita. E carrega. E aí chega a parte que ninguém quer ouvir. O adulto que você é hoje em grande parte vive o que a criança que você foi gravou. Não porque você é fraco. Não porque você não quer mudar. Mas porque o subconsciente não tem noção de tempo. Para ele, o que foi gravado aos 4 anos ainda é verdade hoje. É por isso que você pode chegar aos 30, 40 anos tendo feito cursos, lido livros, buscado em igrejas, em religiões, em terapias, e ainda sentir que algo invisível te empurra de volta. Toda vez que você tenta avançar no amor, uma voz lá dentro diz que você não merece. Toda vez que o dinheiro começa a chegar, uma programação invisível encontra uma forma de afastá-lo. Toda vez que você está perto da virada, algo sabota. Não é o mundo. É a criança que ainda governa de dentro. E a maioria das pessoas busca a solução no lugar errado. Busca na religião. E a religião oferece conforto, mas não acessa a raiz. Busca na motivação. E a motivação dura dias, mas a programação dura décadas. Busca no esforço puro. E o esforço constrói em cima de uma fundação rachada. Não é que essas coisas sejam inúteis. É que nenhuma delas desce até a camada onde o problema realmente vive. Porque o problema não está na sua mente consciente. Está no subconsciente. Na criança. No que foi gravado antes de você ter voz. Se isso está tocando algo em você, inscreva-se no Instinto Sutil. Cada vídeo aqui é uma peça de um mapa que começa dentro de você. Existe um caminho. E ele começa com uma decisão simples: ir de encontro ao que está lá dentro. Não fugir. Não anestesiar. Não preencher o vazio com barulho. Ir. Esse processo tem nomes diferentes dependendo da abordagem: regressão, integração da criança interior, reprogramação do subconsciente. O que todas têm em comum é o mesmo movimento: descer até a origem. Encontrar a versão mais jovem de você. E fazer o que ninguém fez por ela no momento certo. Acolher. Explicar. Perdoar. Liberar. E aqui está o que ninguém conta, mas que pessoas que passaram por esse processo relatam com uma clareza que surpreende. Bloqueios financeiros que duravam décadas, desapareceram. Padrões de relacionamento que se repetiam em loop, quebraram. Doenças que a medicina não explicava completamente, aliviaram, ou foram embora. Não porque houve milagre externo, mas porque o campo interno mudou. Lembra do que este canal tem dito desde o início? Você não atrai o que quer. Você atrai o que sustenta. E o que você sustenta não é só o que você pensa conscientemente. É também o que a criança gravou. É também o que o subconsciente carrega. Quando isso muda,
o campo responde diferente. Se você se reconheceu em alguma parte deste vídeo, existe algo que pode começar a fazer. Procure um terapeuta de confiança. Alguém que trabalhe com reprogramação de subconsciente, com integração da criança interior, com técnicas que acessam além da mente racional. Não é fraqueza buscar ajuda. É inteligência. É a decisão de parar de lutar contra uma programação que você nem sabia que existia. E se ainda não está pronto para dar esse passo, comece com uma pergunta simples, feita a você mesmo, em silêncio. O que eu aprendi sobre mim mesmo antes dos 7 anos? O que foi dito sobre o que eu merecia? O que foi gravado, sem a minha permissão? Não precisa ter resposta imediata. Só precisa ter disposição para olhar. A criança que você foi não precisa continuar governando a vida que você quer. Ela não era governante. Ela era sobrevivente. Ela fez o que podia com o que tinha. Mas você, hoje, tem mais. Tem consciência. Tem escolha. Tem a capacidade de voltar, acolher e liberar. Deus está dentro de você. A centelha divina nunca foi apagada. Ela só foi enterrada sob camadas de programação que não eram suas. Desenterrar isso é o ato mais profundo de fé que alguém pode praticar. Porque você não está apenas mudando pensamentos. Você está voltando à origem. E escolhendo, desta vez com consciência, o que vai sustentar. Porque o que você sustenta, é o que você encontra.